20 de julho, Café com Deus Pai. Amizades inspiradoras. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos, capítulo 2, versículos 4 e 5. Esse texto que nós acabamos de ler conta a história de um paralítico que chegou até uma casa em que Jesus estava. Mas, como a casa estava lotada e havia até pessoas para fora que queriam falar com Jesus, os amigos desse paralítico subiram ele até o telhado, tiraram as telhas da casa e baixaram o paralítico na frente de Jesus. Então, quando Jesus viu aquele homem, disse para ele: Filho, os seus pecados estão perdoados. Essa é a maior de todas as bênçãos que podemos receber de Jesus. Ele também curou o paralítico. E muitas pessoas ficaram impressionadas com a cura do paralítico. Mas a maior bênção que nós recebemos de Jesus é o perdão dos nossos pecados. Porque o perdão dos nossos pecados nos traz amizade com Jesus. E se você está acompanhando a leitura do Café com Deus Pai aqui no canal, sabe que ontem nós lemos uma mensagem que nos fala sobre o melhor amigo. Quando nós temos amizade com Jesus e nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus por causa da morte de Jesus. Então, quando nós lemos esse texto aqui, e Jesus disse para esse paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados, ele estava dizendo: agora você tem a amizade comigo. Agora você tem o melhor amigo. Agora você tem a amizade com Deus, porque os seus pecados foram perdoados. E esses 4 amigos, eram 4 amigos desse paralítico. Veja como eles foram verdadeiramente amigos dele. Eles se esforçaram. Imagine quanto esforço. Levantar um paralítico até o telhado de uma casa, destelhar a casa e abaixar esse paralítico para que ele ficasse na frente de Jesus. Você tem amizades inspiradoras como essas? Vamos ler a mensagem de hoje. Ter amigos verdadeiros é uma das maiores bênçãos que Deus pode nos conceder. A história bíblica dos 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus ilustra isso de maneira profunda, ou seja, mostra isso para nós de maneira profunda. Esses amigos, ao saberem que Jesus estava em sua cidade e cientes de seu poder de curar, não hesitaram. Ou seja, eles não pensaram 2 vezes.
Eles colocaram seu amigo paralítico numa maca e se dirigiram à casa onde Jesus estava. Diante da multidão que impedia o acesso, eles não desanimaram, mas resolveram agir de maneira audaciosa e cheia de fé. Eles subiram ao telhado e baixaram o amigo por uma corda até Jesus. A fé e a ação desses amigos foram tão extraordinárias que Jesus, ao ver tamanha fé, curou o paralítico e agiu de forma intencional, não só curando sua paralisia física, mas mudando todos os aspectos da vida daquele homem, inclusive perdoando seus pecados. Essa narrativa nos ensina lições valiosas sobre a amizade, como a importância de ter amigos que creem em Jesus e que nos aproximem dele, não medindo esforços para isso, porque a fé deles foi fundamental. Diante dos obstáculos, esses amigos foram criativos e persistentes para mudar a vida do paralítico e demonstraram apreço e lealdade, não desistindo até alcançarem seu objetivo. Veja que nesse parágrafo ele destaca a importância de termos amigos que creem em Jesus. Quem você tem escolhido como seus amigos? Tem muitos que convidam para a bebedice, muitos que convidam para festas, muitos que convidam para fofocar a respeito da vida dos outros, muitos que convidam para gastar o tempo falando de assuntos que não levam você a lugar algum. Escolha amigos que têm fé. E falar sobre amigos de fé não é falar sobre amigos de igreja, porque tem muitas pessoas que são frequentadoras de igreja, mas que quando você vai conversar com elas, elas não têm nada de Jesus. Elas têm muitos assuntos, mas não têm assuntos ligados a Jesus. Último parágrafo. Amigos verdadeiros são aqueles que nos conduzem a Jesus, que estão ao nosso lado nas dificuldades e nos ajudam a superá-las. Aqui no caso, ele era um paralítico, mas quando a sua vida dá uma parada em razão de alguns problemas econômicos, na saúde, como são os seus amigos? Eles estão ali do seu lado, orando por você, ajudando você nessas horas? Pergunte-se, se eu precisasse de ajuda agora, teria amigos assim ao meu lado? E se um amigo seu precisasse de você neste momento, você estaria pronto e disposto a ajudar? É essencial caminharmos com pessoas de fé, porque dessa maneira chegaremos ainda mais longe. Vou ler mais uma vez essa frase. É essencial caminharmos com pessoas de fé, porque dessa maneira chegaremos ainda mais longe. Quem acha um amigo fiel, encontra um tesouro. Preserve os verdadeiros amigos. Aqui a frase de destaque de hoje é: o verdadeiro amigo torna a jornada da vida mais leve. Hoje é o dia 201 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 81 e a palavra-chave é amizades. Como nós lemos esse texto aqui, o melhor amigo que nós temos é Jesus. A mensagem de ontem falou sobre isso. E hoje eu vou repetir aquilo que nós falamos ontem. Você quer ser amigo de Jesus?
Se você se torna amigo de Jesus, você se torna amigo de Deus. Quando você se torna amigo de Jesus, você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós lemos ontem a mensagem de Romanos, no capítulo 8. Lemos os versículos 10, 11, 14, 15 e 16. E nesses versículos está escrito que aquele que recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito de Deus e pode ser filho de Deus. E pode ter tanta intimidade a ponto de poder chamar a Deus de Abba Pai, que quer dizer paizinho. Quando você recebe a amizade de Jesus, você se torna filho de Deus. Você recebe o Espírito Santo na sua vida e o Espírito Santo vivifica a nossa vida. Quer dizer, ele nos dá vida espiritual para conseguirmos seguir a Jesus e vencer toda a nossa vida nesse corpo mortal. E no final de tudo, o Espírito de Deus nos ressuscitará e nos fará estarmos para sempre com Ele. Você quer receber a Jesus para ser seu amigo? Se você não é amigo dele ainda e quer recebê-lo agora, basta fazer uma oração pedindo para que ele seja o seu Senhor e Salvador. Escreva o seu nome no livro da vida, que é um livro que está lá no céu, que está registrado em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Lá está escrito que existe um livro da vida, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E você pede para receber o Espírito Santo e você estará como amigo dele. Se você quer essa amizade, faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Agora você deve procurar amizades inspiradoras, como é o tema da mensagem de hoje. Procure uma comunidade de fé, uma igreja em que você se sinta bem. Faça amigos que seguem a Jesus com muita fé. Procure o batismo nas águas. Quando você se batiza em águas, você deixa os seus pecados lá e sai como uma nova pessoa para seguir a Jesus. E participe da ceia. A ceia é uma reunião em que as pessoas partem um pão e aquele pão simboliza o corpo de Jesus. E bebem um cálice com suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Sempre que você participa da ceia, você fica mais forte espiritualmente. Você está comendo do corpo de Cristo, que é o pão da vida. E ele é o nosso alimento espiritual. E quando você bebe o cálice, você lembra que você está já puro dos seus pecados. Ele te limpou, ele te purificou. E porque você foi purificado, você pode ser amigo dele e amigo de Deus. Vamos agradecer por essa mensagem de hoje. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Te pedimos que o Senhor abençoe as nossas amizades, que todos à nossa volta sejam cheios de fé e que sejam guiados pelo teu Espírito Santo, e que nós também possamos ser cheios de fé e que também possamos ser guiados para sermos esses amigos inspiradores que fortalecem aqueles que estão à nossa volta para que eles sejam cheios da graça e renovados com a tua presença. Ajuda-nos a ser inspiradores e ajuda os nossos amigos a serem cheios do teu Espírito Santo, para que também sejam inspiradores.
colabora com as nossas fraquezas, nos ajudando a vencer e superar todo o mal em nós, para que possamos seguir em frente até a eternidade. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.